falando de experiências, eu queria saber como é que foi essa... Você teve uma experiência, assim, com Jesus? De falar assim, esse é o Deus verdadeiro e não tem como, é isso. Sim. Então, Rony, como eu dizia, né, eu fiquei um período longo fora dos caminhos de Deus e depois eu vim para os Estados Unidos, fui morar nos Estados Unidos, morei por 5 anos nos Estados Unidos, Ah, é? depois eu voltei para o Qual foi a Brasil. faixa etária de idade, assim? Você foi com Eu quantos fui para anos? os Estados Unidos com 19 anos de idade, voltei para o Brasil, se não me falho, com 26 anos de idade. Eu fiquei de 99 a 2006 nos Estados Unidos, acho que foi alguma coisa assim. Nossa. E depois eu voltei para o Brasil, fiquei um período longo no Brasil. E depois eu conheci um amigo que estava vindo no Canadá constantemente. E eu estava com vontade de voltar para os Estados Unidos de novo, mas eu conheci esse amigo meu e ele falou assim, rapaz, por que você não vai para o Canadá? O Canadá é um país bom, está ali do lado dos Estados Unidos e tal. Eu falei assim, olha, eu vou tentar um visto para o Canadá, mas se eu conseguir o visto para o Canadá, aí eu vou para o Canadá. Aí eu projetei e fiz tudinho e apliquei para o visto e o visto foi, daí a pouco o visto veio aprovado para mim e dali eu já vi a mão de Deus trabalhando em cima disso. E daí eu vim para aqui, para o Canadá, e aí aqui no Canadá, sabe, eu saí do Brasil, eu falei assim, quando eu recebi o meu visto, eu falei assim, eu vou parar, eu não vou beber mais. E Você teve uma convicção de, tipo assim, eu tá, tive a convicção, não, olha, Deus está trabalhando na minha vida, e eu pedi para ele para ele me abençoar com visto, e eu fui abençoado com visto, então eu não vou beber mais. E aí eu vim para aqui, para o Canadá. E quando eu cheguei aqui no Canadá, sabe, aí a gente começa assim a entrar em muitas perguntas. Aonde que está na Bíblia que não pode beber? E você fica perguntando isso, procurando meios para que você volte de novo, é bem as isso. coisas que você... Procurando meios para que te dê suporte para que você volte Pra que naquilo. você volte a pecar, fazer aquele negócio que você meio que sabe que tá errado. Exato. E questionando sobre isso comigo mesmo, passando. Daqui a pouco eu comecei nos Biostores aqui, comprar uma caixinha de cerveja, e depois mais uma, e comecei a voltar a beber minha cervejinha novamente. Mas eu já não sentia mais a vontade de estar fazendo aquilo ali. Não tem quando você está fazendo algo que você fala assim, parece que tem alguma coisa te incomodando você, ou seja, tem alguma coisa dizendo para você assim, isso não precisa, Não é você não bom. precisa disso mais. É isso. Sabe? Então, assim, isso estava acontecendo muito comigo e até que um dia aí eu comecei a frequentar a igreja, a primeira igreja que eu fui aqui no Canadá, eu fui na igreja do pastor Seni, né, a igreja Vida Nova, porque eu cheguei aqui, fui trabalhar com o Vinícius, e na carpintaria, e ele é de lá, acho que até hoje, e aí eu fui com ele na igreja, e fui uma ou duas ou três vezes lá. Depois tinha uns amigos meus, o Jean e a Larice, que era da igreja aqui, já frequentava a igreja aqui. Aí eles falaram assim, vão lá comigo lá. E como eu não tinha carro na época, eles me passavam lá em casa, me traziam. Aí eu vim aqui, eu passei a vir, aí depois eu não saí mais, eu não troquei mais. Né? Firmei aqui, fiquei aqui. E E isso com quanto tempo de Canadá que você veio? eu Tipo, acredito assim que com uns 4, 5 meses de Canadá, mais ou menos, que eu meses? tava. Nossa, eu achava que você ia Meses, falar anos. Então foi rápido. Foi tudo muito rápido, sabe? E depois de um período, não me lembro se foi daí um ano, uns 6 meses mais ou menos, o pastor Paulo me fez uma visita, eu lembro bem que nós morávamos num basement, e ele fez uma visita, e ali pastor Paulo é um homem muito sábio, sabe? Eu sempre digo assim que, além de pastor, ele é um pai para mim aqui, porque me abençoou muito, eu não falo isso para puxar o saco dele, né? Eu falo isso porque eu honro ele, porque eu sei o que ele é na minha vida, sabe? O que ele me ajudou na minha vida. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi com os meus pais, é dar honra àquelas pessoas que merecem honra. E aí ele sentou comigo na minha mesa lá e a gente começou a conversar e a gente sempre tem argumento, como eu disse, né? Você fica procurando um argumento. Aí eu posso beber, porque na Bíblia não está dizendo que não pode beber, eu posso fazer isso, pode fazer. Então, assim, ele sentou e me escutou muito. E ele não gastou muitas palavras, porque eu creio assim que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida. E com poucas palavras, ele deu uns conselhos muito bons para mim. E ali a minha vida foi transformando. Eu falei assim, não, então eu não quero mais, eu não preciso mais. Você lembra o que ele falou? Sabe, não, eu não lembro mais, mas assim,
foram conselhos assim que, não, isso não pertence a você mais, você não precisa disso mais, sabe? Você não precisa de bebidas para poder... Foram conselhos edificadores mesmo para a vida, sabe? Nesse período eu não estava casado, casado no papel com a minha esposa, né? Nós morávamos juntos, mas não estava casado, e ele aconselhou que eu deveria também de casar para mim poder exercer mesmo uma vida cristã segundo a vontade de Deus e tal, e ele se incumbiu de ajudar em tudo isso daí, de fazer tudo isso daí, e tudo muito rápido. Eu comecei também a fazer o discipulado para poder fazer o batismo, porque eu era batizado na igreja presbiteriana, e o batismo da igreja presbiteriana, não sei se você sabe, ele é um batismo, eu não sei como é que fala, se aspersão. Aí a igreja Assembleia é um batismo diferente, de imersão. E eu achava sempre legal esse batismo, sabe? A gente lê muito a história de João batizando ali no deserto, ali para remissão de pecados, quando ele batiza Jesus, que mergulha na água ali, sabe? E eu tinha vontade de falar assim, esse batismo e tal. E eu imaginava assim, uma vez que eu descer ali nas águas, que eu levantar de novo, tudo será purificado em minha vida, sabe? Tudo será transformado em minha vida. Mas a verdade, assim, a água não te limpa. O que te limpa é o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Esse que te limpa a sua vida toda, entendeu? Aleluia. Mas aí ele preparou tudo, sabe? E tudo aconteceu-se muito rápido. E Deus foi trabalhando na minha vida. E depois daí para cá, ele sempre me dando conselhos, sempre me orientando. E eu não desviei mais, sabe? A bebida para mim não fez assim. Eu falei, olha, agora eu não preciso mais disso. E eu não sentia vontade, sabe? O Espírito Santo de Deus foi tirando aquilo de mim. Eu não sentia vontade, eu não sentia desejo daquilo. As fraquezas em algumas partes na vida da gente, elas ainda continuou por um período, mas eu sempre digo assim, que aquele que te chama, ele é o que te capacita, é o que trabalha na sua vida para ir te limpando você. A Bíblia menciona para nós assim que, achegai-vos a mim e eu chegarei-vos a vós, sabe? Então, às vezes, Deus está esperando que nós demos um passo para Ele, para que Ele entre na nossa vida e comece a aperfeiçoar a nossa vida. Porém, o Deus que nós servimos a Ele é um Deus tão poderoso e tão bom que Ele não invade a sua vida. Ele diz assim, olha, se você me der permissão, eu vou transformar a sua vida. Se você me der permissão, eu vou remir, vou te transformar a sua vida. Então, é dia após dia, é como eu sempre digo assim, é como a luz da aurora, né? Que ela vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. E o dia perfeito para nós será quando nós fomos assunto ao céu, né? Que nós tivemos esse corpo transformado. Mas até que esse corpo nosso não seja transformado, nós vamos sendo mudados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos aprendendo muita coisa com o Espírito Santo de Deus. Então, isso é o que tem acontecido na minha vida, sabe? Eu venho sendo moldado por Deus, sendo transformado com Deus, permitindo a Deus que Ele trabalhe na minha vida de várias formas, sabe? E eu sempre digo que a melhor coisa que um homem pode ter é ter essa unção de Deus sobre a vida dele. A vida nossa ela é transformada. Então, esse encontro com Cristo, sabe? Esse encontro com Cristo, na minha vida, ela não aconteceu assim, daquela forma, com aquelas muitas pessoas que falam assim, hoje eu saí de casa hoje, eu tive um encontro, ou eu fui na igreja, hoje eu tive aquele encontro e aquilo transformou minha vida de uma vez. Eu fui gradativamente sendo transformado por Deus, sabe? E ao ponto que hoje eu disse para o pastor, um tempo desse para trás, aí, eu disse assim, pastor, está acontecendo uma coisa assim, diferente na minha vida, e eu precisava de um conselho, porque a terra perdeu sentido para mim, o mundo perdeu sentido para mim, porque a minha vontade é falar do amor de Deus e não parar, sabe?